Muito bem, vamos dar continuação aí à igreja medieval. Nós vamos ver que no período que vamos considerar que durou quase 1000 anos, nosso interesse se dirigirá para a igreja ocidental ou latina, cuja sede de autoridade estava em Roma, que continuava a ser a cidade imperial. O fato mais notável nos 10 séculos da Idade Média foi o desenvolvimento do poder papal. Já notamos em capítulos anteriores que o Papa de Roma afirmava ser bispo universal e o chefe da igreja. Agora o veremos reclamando a posição de governante de nações, acima de reis e imperadores. Esse desenvolvimento teve 3 períodos: crescimento, culminância e decadência. O período de crescimento do poder papal começou com o pontificado de Gregório I, o Grande, e teve o apogeu no tempo de Gregório VII, o mais conhecido por Hildebrando. É bom notar que desde o princípio, cada papa, ao assumir o cargo, mudava de nome. Gregório VII foi o único papa cujo nome de família se destacou na história depois de sua ascensão à cadeira papal. E acerca de Gregório I, que se conta a conhecida história de que, ao ver alguns escravos em Roma, de cabelos louros e olhos azuis, perguntou quem eram. E lhe disseram, então, que eram angles, isto é, ingleses. Ao que ele respondeu, non angli, sed angeli, que quer dizer, não ingleses, mas anjos. Mais tarde, quando foi eleito Papa, enviou missionários à Inglaterra a fim de cristianizar o povo. Gregório expandiu o reino de sua igreja, objetivando a conversão das nações da Europa, que ainda se conservavam pagãs, conseguindo levar a fé ortodoxa aos visigodos arianos da Espanha. Gregório resistiu com êxito às pretensões do patriarca de Constantinopla, que desejava o título de bispo universal. Então, nós vamos ver que uma das razões porque o governo da sede romana era tão amplamente aceito no início deste período, explica-se pelo fato que, naquele período, a influência dos papas era sentida principalmente no fortalecimento da justiça. A igreja se pôs entre os príncipes e os súditos, a fim de reprimir a tirania e a injustiça, para proteger os fracos e para exigir os direitos do povo. Nós vamos ver que as rivalidades e as incertezas dos governos seculares estavam em acentuado contraste com a firmeza e a uniformidade do governo da igreja. Durante quase todos os séculos, a Europa viveu em condições dissolventes, pois os governantes levantavam-se e caíam, lutavam um castelo contra o outro. Enfim, não havia autoridade completa e duradoura. O antigo império caiu no 5º século e a Europa esteve à beira do caos até o 9º século, quando o império de Carlos Magno se estabeleceu. Quase todos os seus sucessores foram homens fracos, muitos deles procuravam o auxílio de Roma e dispuseram-se a fazer concessões do poder a fim de obtê-lo. Então, uma vez conquistado o poder que pertencera ao Estado, a igreja o mantinha firmemente, enquanto os governos dos estados vacilavam e mudavam sucessivamente, o império da igreja permanecia cada vez mais forte. E durante esses séculos de instabilidade, a igreja era a única instituição firme. Ainda que pareça estranho, o fato é que na Idade Média uma série de fraudes espias foram divulgadas a fim de manter o prestígio e a autoridade de Roma. Em uma época científica, a de homens inteligentes, essas fraudes seriam investigadas, desaprovadas e desacreditadas. Entretanto, a erudição da Idade Média não entrava no terreno da crítica. Ninguém duvidava dos documentos que circulavam de modo amplo e eram aceitos por todos, e por meio deles as afirmações de Roma eram sustentadas. Então eles recebiam aqueles documentos, eles criam em tudo que era aqueles documentos. Passaram-se vários séculos antes que alguém demonstrasse que esses documentos se baseavam em falsidades e não na verdade.
Um desses documentos fraudatórios foi a doação de Constantino. Muito tempo depois da queda do Império Romano na Europa, circulou tal documento com o propósito de demonstrar que Constantino, o primeiro imperador cristão, havia dado ao bispo de Roma, Silvestre I, que viveu no ano de 314 a 335, a autoridade suprema sobre as províncias europeias do Império, e que havia proclamado esse bispo como governador até mesmo de imperadores. O documento apresentava como razão e principal motivo da mudança da capital de Roma para Constantinopla o fato que o imperador não permitia a nenhum governador permanecer em Roma como rival do Papa. Mas o documento de maior influência da série fraudulenta foi o que passou a ser conhecido como Decretais Pseudo-Isidorianas. Publicado no ano de 850, afirmava-se que eram decisões adotadas pelos bispos primitivos de Roma desde os apóstolos. E nesse documento apresentavam os maiores reivindicações, tais como a supremacia absoluta do Papa de Roma sobre a Igreja Universal, a independência da Igreja do Estado, a inviolabilidade do clero em todos os aspectos, ao ponto de reconhecer-lhes o direito de não prestarem contas ao Estado, declarando que nenhum tribunal secular poderia julgar questões pertinentes ao clero e à Igreja. Em épocas de ignorância e na ausência da crítica, esses documentos eram aceitos sem contestação e durante centenas de anos constituíam-se um baluarte para as reivindicações de Roma. Ninguém duvidou da autenticidade desses documentos até o século XII, quando já estava a Igreja ancorada no poder. Somente com o despertar da Reforma no século XVI foram examinados esses documentos e ficou provada a fraude. Algumas das evidências da fraude são as seguintes. A linguagem empregada não era o latim primitivo dos séculos I e II, e sim uma língua corrompida e mista usada nos séculos VIII e IX. Os nomes e as condições históricas a que referiam os documentos não eram os mesmos usados no Império, mas exatamente iguais às que eram usados na Idade Média. As frequentes citações eram da Vulgata Latina, quando todos sabem que essa versão somente apareceu depois do ano 400. Uma carta que fazia parte desses documentos dizia que fora escrita por Vítor, bispo de Roma, no ano de 220, a Teófilo, bispo de Alexandria, que viveu no ano 400. Imagine-se o disparate das datas, que pensariam em nossa era de uma carta enviada para a rainha Elizabeth I a George Washington. O crescimento do poder papal, apesar de sempre estar em ascensão, não era constante. Houve alguns príncipes que se opuseram ao poder papal. Assim, houve governantes fracos que se submeteram sem reservas. Também houve papas fracos e papas perversos, principalmente entre os anos 850 a 1050, que desacreditaram seu posto mesmo durante os tempos de sua mais elevada supremacia. Então, o período culminante foi entre os anos 1073 e 1216, cerca de 150 anos, em que o papado exerceu poder quase absoluto, não somente na igreja, mas também sobre as nações da Europa. Nós vamos ver que aqui, durante esse período, Hildebrando impôs a supremacia da igreja sobre o Estado. O imperador Henrique IV, havendo se ofendido com o Papa Gregório, convocou um sínodo de bispos alemães, induzindo-os ou compelindo-os a votar pela deposição do Papa. Gregório então vingou-se com a excomunhão de Henrique IX, isentou a todos os seus súditos de lealdade para com o imperador. Nós vamos dar continuidade aqui, que aqui conta a história que Gregório
Sétimo, não desejava abolir o governo do Estado, mas que este fosse subordinado ao governo da Igreja, e aspirava a que o poder secular governasse o povo, porém sob a elevada jurisdição do reino espiritual, como ele o compreendia. Nós vamos ver que durante esse período, o período medieval, o período de 1305 a 1377, é conhecido como o cativeiro babilônico. Por ordem do rei da França, a sede do papado foi transferida de Roma para Avignon, no sul da França. Os papas tornaram-se títeres sobre o controle do governo francês. Outros aspirantes ao papado surgiram em Roma e por toda parte havia papas e antipapas em vários países. Então nós vamos ver que no ano de 1377, o Papa reinante Gregório voltou para Roma e em 1414 foi realizado o Concílio de Constança, a fim de decidir as reclamações de 4 papas existentes. Aconteceu então o concílio e depois os 4 escolheu um novo papa. Desde 1378, os papas continuaram a morar em Roma, alimentando pretensões tão elevadas como sempre aconteceu, porém incapazes de colocá-las em vigor.